E a gente volta a falar sobre saúde. Olha, mioma é a segunda maior causa de cirurgia em mulheres. É um tumor uterino benigno que atinge ao menos 50% das mulheres ao longo da fase reprodutiva. E para falar sobre este assunto, eu vou conversar agora com o médico Alexandre Silva e Silva, que é especialista em ginecologia, médico assistente do Instituto do Câncer. Ele está lá em São Paulo e vamos agora conversar com o doutor neste momento aqui no Jornal do Estado. Boa noite, doutor Alexandre, prazer muito grande tê-lo aqui no Jornal do Estado. O senhor aí em São Paulo, nós aqui em Sergipe, a internet faz essa aproximação, né? Não tem mais lugar tão distante assim. Como eu disse no início da matéria, o mioma é a segunda maior causa de cirurgia em mulheres. Eu pergunto ao senhor, doutor, quais os sintomas do mioma? Boa noite, tudo bem? Os sintomas do mioma, na verdade, se apresentam de forma principalmente como sangramento. As mulheres acabam percebendo um aumento do fluxo menstrual que passa a ocorrer e esse é o sintoma principal. Normalmente vem acompanhado de dores abdominais incólicas e com o passar do tempo pode vir acompanhado também de um aumento do volume abdominal. Ela pode perceber que tem alguma coisa que cresceu dentro da barriga dela. Sim. Doutor Alexandre, me diga uma coisa, qual a faixa etária que atinge as mulheres? Há uma faixa específica assim? Normalmente eles começam a ser mais incidentes a partir dos 35 anos de idade, mas nós temos pacientes também mais jovens com incidência de mioma. É uma doença que tem uma característica genética importante, então é um fato para se tomar atenção quando assim, a sua mãe teve mioma, as suas avós tiveram mioma. Então, esse fator hereditário está muito presente e essas mulheres podem fazer um rastreamento precoce e, portanto, tratar essa doença um pouco antes dela se transformar numa coisa maior. E atrapalha na fertilidade, doutor Alexandre? Pode atrapalhar, porque ela altera muito a anatomia do útero, né? Ela altera bastante a anatomia do órgão, prejudica uma das tubas uterinas que são responsáveis pela captação dos óvulos, e às vezes quando eles estão para dentro da cavidade uterina, eles podem também dificultar a implantação de um ovo fecundado. Muitas mulheres querem saber agora como é feito o tratamento. O tratamento hoje depende muito dos desejos e anseios de cada mulher. Não é muito comum hoje na minha prática clínica atender pacientes que não querem retirar o útero, que gostariam de preservar o órgão, mesmo até pacientes que já tiveram seus filhos, mas que por qualquer razão não têm interesse de remover o órgão, que seria a cirurgia mais simples de se fazer. E aí vem as técnicas onde nós apenas retiramos os nódulos de mioma e reconstruímos a anatomia do útero. Então, para que esse útero fique restaurado, tanto para que se essa paciente deseje ter uma gestação futura, ou mesmo para que ela tenha um órgão normal depois da retirada dos mesmos. Doutor Alexandre, quando a mulher retira o mioma e algum tempo depois ele volta, qual o procedimento que deve ser feito? Na verdade, ela deve fazer sempre um rastreamento. Normalmente, quando a gente tira um mioma grande, outros muito menores que não eram nem visíveis aos exames, eles acabam se beneficiando de uma circulação que fica mais abundante para eles e, portanto, podem crescer novamente. Não é infrequente a recorrência de mioma. É uma coisa bastante comum. Existem técnicas cirúrgicas para que se tente evitar essa recorrência, mas o que a paciente que teve mioma e foi operada deve fazer é sempre um segmento aí, semestral, anual, que pode ajudá-la a detectar se está aparecendo novamente e tomar as providências no que diz respeito ao tratamento. Sim. Doutor Alexandre, trata-se de um tumor benigno, né, mas que atinge ao menos 50% das mulheres ao longo da fase reprodutiva, é verdade? Na verdade, eu vou até te corrigir, 80% das mulheres têm miomas. Algumas não apresentam sintomas, mas é uma doença muito frequente na população feminina. Sim, sim. Muito frequente mesmo. Sim. E há algum trabalho preventivo, doutor Alexandre? Não, porque, na verdade, o que acontece é que
como tem esse fator hereditário, você não consegue prever. Ele é um tumor hormônio dependente. Então, ele depende da produção estrogênica da mulher. Então, essas mulheres em idade fértil, num determinado momento, essas que têm mioma, esse mioma se desperta, vamos dizer assim, para as ações do estrogênio e passa a crescer de maneira ordenada, né, porque é um tumor benigno, mas passa a crescer consistentemente e vai ganhando volume e causando os sintomas que causam. Doutor, eu não sei se o senhor falou agora sobre o primeiro sinal que a mulher está com mioma. Não sei se o senhor falou sobre isso. O aumento do fluxo menstrual é um sinal importante a ser valorizado. Ela é uma paciente que sempre teve um fluxo normal. De repente, esse fluxo começa a ficar maior. Essa é uma paciente que deve investigar e que provavelmente pode ter um uterino sendo a causa desse sangramento, desse aumento. E a primeira providência, naturalmente, é procurar logo um médico, né? Na verdade, o ideal é que ela faça um controle anual com o seu ginecologista e faça exames de rotina para que possa identificar qualquer patologia, não só o mioma, mas qualquer patologia que possa afetar aí o trato genital feminino. Tá bom, doutor Alexandre. Eu falei com o doutor Alexandre Silva, especialista em ginecologia, lá diretamente de São Paulo, aqui para o Jornal do Estado. Muito obrigado, doutor Alexandre. Uma boa noite para o senhor. Bom final de semana. O senhor também. Boa noite a todos. Bom final de semana. Grande abraço.